Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Mais uma vez estamos juntos aqui para esse espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre uma alegria e um prazer encontrar amigos e irmãos que me dizem: pastor, eu acompanho você na Sá Feliz, eu estudo a lição com você, eu compartilho. Isso traz motivação, contentamento e alegria ao meu coração. Que bom que você está aqui comigo toda semana para juntos explorarmos as bênçãos deste estudo da lição da Escola Sabatina. Que maravilha! Eu sou o pastor Hélio Carnassale, estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz e você tem a oportunidade, se você não fez ainda, de se inscrever no link que aparece aí na sua tela. Ao se inscrever nesse link, você vai receber as novidades, as informações da Sá Feliz e ainda você vai ter o acesso direto ao estudo da lição. Você sabe que pode enviar os seus comentários, você pode fazer o seu pedido de oração, você tem a oportunidade também de compartilhar esse conteúdo que vai certamente abençoar pessoas que de outra maneira não teriam acesso ao estudo da lição. E assim nós caminhamos na nossa trilha espiritual, fortalecendo-nos mutuamente, estando juntos, criamos aqui um senso de família. A Sá Feliz tem uma equipe de intercessores que oram pelos pedidos que são postados, mas nós também podemos orar uns pelos outros e isso é bênção pura. Chegamos à lição 8 deste segundo trimestre de 2025. E essa lição 8 tem como título Nos Salmos, parte 1. Lembrando que o trimestre tem como título geral alusões, imagens e símbolos. Alusões são citações, imagens e símbolos são figuras que nós encontramos no Antigo Testamento, de fatos, de histórias, de profecias que nos ajudam a ter uma melhor compreensão daquilo que encontramos no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse. O verso para memorizar, mas antes do verso, vamos fazer a nossa oração e aí vamos ao verso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por todas as bênçãos recebidas, especialmente pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de podermos estar conectados com milhares de pessoas ao redor do mundo que sintonizam este canal para juntos estudarmos Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, ilumina-nos com Teu Santo Espírito, guia-nos em cada momento do nosso estudo e transforma o nosso coração, Senhor, para sermos filhos e filhas semelhantes a Ti. Essa é nossa prece que apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, vamos ao verso para memorizar, que se encontra em Apocalipse 14:1 e diz assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Nós vamos voltar a esse texto na lição da segunda-feira. Deixemos, por enquanto, o verso aqui, apenas como uma motivação, e voltaremos na segunda-feira. E nós temos aqui na introdução uma reflexão do autor que diz que, como adventistas do sétimo dia, nós costumamos procurar estas alusões, símbolos, essas imagens nos conteúdos do Antigo Testamento, nas histórias, nas profecias, mas ele lembra que o livro dos Salmos é também um precioso conteúdo, uma fonte preciosa de estudos que nos ajudam a entender as coisas do Novo Testamento. Uma fonte riquíssima, como é o Salmos, uma coleção de poesia sagrada que apresenta experiências humanas, interações, interatividade com Deus em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em desabafo, em comemoração. Então, o livro dos Salmos retrata de uma maneira bastante vívida essa experiência humana em seu relacionamento com Deus e também com os demais seres humanos. E esse conjunto, certamente compreendido, nos ajudará a ampliar, a facilitar a nossa compreensão das profecias do Apocalipse. O autor afirma isso dizendo que a leitura dos Salmos nos vai conduzir a várias partes do Apocalipse, e ele destaca aqui o capítulo 14, de onde lemos o verso para memorizar, descrevendo a obra final da igreja,
aqui neste mundo. O povo de Deus, nos últimos dias, recebeu uma incumbência, recebeu uma missão de compartilhar com todos um chamado de misericórdia para que adorem e obedeçam ao Criador. Detalhes, diz o autor, providos nos Salmos, nos ajudam, nos proporcionam maneiras de compreender e de avaliar o nosso papel nestes dias finais. Olha que conexão interessante. Eu sempre tenho dito, irmãos, o estudo da lição da Escola Sabatina, estudar as lições, nos proporcionam conhecimento, crescimento, fortalecimento espiritual e também de entendimento da palavra de Deus. Olha que relação linda. Compreender os detalhes que aparecem nos Salmos acerca das experiências ali registradas nos ajudarão a compreender o papel do povo de Deus nos últimos dias. E é isso que nós vamos descobrir, vamos desvendar nessa semana, vamos estudar várias partes do Novo Testamento em conexão com o Salmo 122, deixa eu ver aqui, o Salmo 15, o Salmo 51, depois avançando aqui, temos o Salmo 119, o Salmo 5 e fechamos com o Salmo 51. São, claro, pequenos vislumbres, pequenos aspectos, um ou outro verso destacado, mas esse conjunto de salmos que passaremos por eles nesta semana, certamente irão nos abençoar ricamente. E desta maneira, colocamos assim um ponto final aqui na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição do domingo, onde consideraremos o Salmo 122, mas para chegar no Salmo 122, o autor ele recorda conosco a orientação que Deus deu a Moisés lá no deserto para que seguisse a planta, para que seguisse o modelo para a construção do santuário. O modelo que havia sido mostrado a Moisés no monte, ele deveria seguir de forma fiel este modelo. E o autor, então, nos transporta desta mensagem de Êxodo 25:40 para o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15, onde a pessoa do Senhor Jesus será destacada como o nosso intercessor. Então, o autor faz a relação que o santuário terrestre ele prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes. E realmente o estudo do santuário erigido ali no deserto, na peregrinação do povo de Israel, tem riquezas e lições muito preciosas para nós. Desde o sacerdote, as várias funções sacerdotais, as ofertas, o mobiliário, as cerimônias, os detalhes da construção, tudo falava a respeito de Jesus e tudo aponta para Jesus. E então ele faz uma conexão, que o Apocalipse ele está recheado, está cheio de alusões ao santuário. Ele vai mencionar aqui o candelabro, capítulo 1, 12 e 13, a sala do trono, capítulo 4, versos 2 a 5, o altar de incenso, capítulo 8, verso 3, a arca da aliança, capítulo 11, verso 19, e outras referências mais ao templo. Sem uma compreensão daquilo que acontecia no santuário do Antigo Testamento, é simplesmente, diz o autor, impossível, é extremamente difícil compreender o que João está tentando nos dizer nas suas visões. Segundo o apóstolo Paulo, essas experiências lá do passado do povo de Israel, registrada por Paulo na carta 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, elas foram registradas como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Então, estudar aquilo que aconteceu no passado com o povo de Deus é um cenário de lições preciosas para a nossa compreensão da palavra de Deus e para a nossa experiência espiritual. Nós podemos aprender muito estudando os detalhes do templo lá no Antigo Testamento. E no livro dos Salmos, nós vamos ter a oportunidade de encontrar vários detalhes desta relação das pessoas com o templo. Ali nós vamos perceber especialmente as experiências de como os autores dos Salmos retrataram a sua própria experiência ou a experiência do povo de Deus com a casa do Senhor, com o santuário, com o templo.
Nós vamos, especialmente da parte de Davi, a quem é atribuída a autoria do Salmo 122, nós vamos obter vislumbres de como ele se relacionava com o santuário e nós vamos ver também como o povo de Deus reagia à casa de Deus. E aqui vamos para o Salmo 122, que um salmo conhecido, muito recitado, e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha o registro de forma simples, mas com uma linguagem poética e forte, onde Davi descreve a sua alegria de estar na casa do Senhor, de participar dos cerimoniais, dos eventos, dos cultos, do louvor que ocorriam na casa de Deus. Quando falamos aqui em casa de Deus, e o Salmo vai depois mencionar várias vezes Jerusalém, nós precisamos entender que este sentido de casa do Senhor, Jerusalém, ele é muito mais amplo do que o sentido físico dos dias de Davi. Ele tem uma conotação espiritual, ele transcende, ele vai além desses dias e nos alcança também. E a pergunta que eu faço para nós, não é? Aqui meditando na história do santuário, da construção do modelo, depois o retrato que Paulo faz em Hebreus, tudo apontando para Jesus, indo para o Salmo 122, onde alguns elementos da obra do Senhor Jesus são destacados como paz. Várias vezes nos versos finais aparece a palavra paz, segurança, justiça, são elementos da obra do Messias, da obra do Senhor Jesus, que foram destacados neste Salmo 122. E como é que isso nos afeta? Sabe, irmãos, especialmente depois da pandemia, nós estamos vivendo ainda uma situação em que muitos dos nossos membros deixaram de se congregar. Alguns por limitações físicas ou de outras maneiras, têm impedimentos de estar na casa do Senhor. Mas outros encontraram um modo muito mais tranquilo de, no seu sábado pela manhã, eles poderem se conectar com o culto que desejarem, com o pregador que mais lhe agradam e deixam com isso de estar na casa do Senhor. Perdem o privilégio de estar em comunhão com os irmãos, na presença de Deus. É claro, quando estamos sozinhos também podemos estar na presença de Deus, mas estamos falando de forma específica daquilo que nós encontramos na igreja, do privilégio que temos de participar das reuniões da igreja. Que oportunidade Deus nos dá a cada semana, em alguns lugares 2 ou 3 vezes por semana, de irmos à casa de Deus com alegria e participarmos do culto, estarmos com os irmãos e desfrutar dessa maravilha que é a comunhão com Deus e com o povo do Senhor. A lição não tem essa aplicação que eu estou fazendo, mas eu estou incluindo aqui, além de todos os destaques que o autor deu, relacionando a visão dada a Moisés, o modelo para a construção, a figura de Cristo cumprindo isso no santuário e olhando então nos Salmos a experiência das pessoas em relação ao santuário, eu trago para nós e deixo aqui a motivação que nós possamos dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e quando formos à casa do Senhor, que possamos desfrutar de paz, segurança, justiça, esperança, bênçãos que Deus concede de forma especial e específica ao seu povo quando se encontra reunido. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançando para a lição da segunda-feira, nós vamos então voltar ao texto que apareceu ali no verso para memorizar, no Apocalipse 14, onde vamos visualizar, onde vamos perceber o povo de Deus em pé no Monte Sião. O Monte Sião era uma elevação que ficava a oeste da cidade velha da Jerusalém atual, mas também considerado o assento de Deus, o trono de Deus. E com o tempo, o Monte Moriá, também onde foi erigido o templo, também passou a ser chamado Monte Sião. Então você tinha o Monte Sião fisicamente original, próximo ali do Monte Moriá, e ambos então são chamados de Monte Sião porque apontam para a morada de Deus, para o trono de Deus. E essa descrição que aparece no livro do Apocalipse, eu vou até deixar a minha Bíblia aberta aí nesse capítulo, né?
ela vai nos descrever o remanescente dos últimos dias diante do Cordeiro no Monte Sião, como acontece em várias citações do Apocalipse. Ele utiliza aqui uma linguagem, uma visão do santuário. E graças ao ministério, ao sangue do Cordeiro, a redenção oferecida pelo Cordeiro, os redimidos, o povo de Deus pode estar em pé diante dele, diante do seu trono. E aqui então são introduzidos dois salmos, o Salmo 15 e também o Salmo 24. E aqui é feita uma pergunta que vem destacada nesses dois salmos, começando ali no Salmo 15, quem poderá, deixa eu achar aqui para ver o versículo certo do Salmo, quem poderá, só um minutinho, irmãos, já estou chegando lá, já cheguei aqui, e diz o Senhor, assim, quem, Senhor, verso 1 do Salmo 15, produção, coloca aí para nós, por favor, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Esta pergunta feita aqui no Salmo 15 e depois então repetida no Salmo 24, verso 3. Produção, coloca também aí para visualizarmos do 15 e do 24. 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E nós vamos então agora visualizar as respostas. No Salmo 15, nós encontramos uma abordagem ética, onde vários elementos são apresentados. Eu contei 12, talvez uma contagem diferente por outras pessoas dê um número diferente, eu contei 12 elementos aqui. O autor da parte do auxiliar do professor diz que eles se assemelham muito aos princípios éticos dos 10 mandamentos. É uma correlação que eu também nunca havia feito. Ele apresenta elementos de forma positiva, como aquele que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, e ele também tem princípios, elementos éticos que começam na negativa, o que não difama com a sua língua, no verso 3, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Uma coisa interessante é que parece, de forma bastante evidente, que os elementos éticos apresentados no Salmo 15, que estabelecem a relação ideal com o próximo e refletem a nossa relação com Deus, estão em contraste com a descrição feita no salmo anterior, que é o Salmo 14, onde será destacada a corrupção e a perversidade dos ímpios. Então, parece que os dois salmos próximos, os dois são salmos de Davi, eles destacam tanto a corrupção, o desvio, e ele chega a afirmar aquele texto que depois Paulo vai repetir na carta aos Romanos, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. E aqui, em contraste, vai aparecer aquele que vai habitar no tabernáculo do Senhor. Já no Salmo 24, apenas um único verso é usado para responder à pergunta de quem vai subir ao monte do Senhor, e é o verso 4, e diz assim, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O autor faz aqui uma relação interessante do Salmo 24, como tendo, se o Salmo 15 ele tem uma visão mais existencial, trabalhando mais a ética, o Salmo 24 ele tem uma visão mais abrangente, é uma visão mais cosmológica, mais abrangente do que aquilo que está apresentado no Salmo 15. E é interessante, irmãos, que a descrição, se você puder, leia depois Salmo 15, Salmo 24, são textos curtos, né? E então, a pergunta que é feita, quem de nós, irmãos, quem de nós? Quem dos remidos que vai estar na presença do nosso Deus, do Pai e do Cordeiro, é capaz de estar ali por si próprio, por suas próprias forças? Então, a presença do Cordeiro é a segurança de que alguém possa estar na presença de Deus no Monte Sião. A única possibilidade
é o Cordeiro que nos capacita a viver de tal maneira que o nosso coração seja transformado, a nossa vida seja purificada, santificada, nossos pecados sejam perdoados. E então, pelo sangue do Cordeiro, pela graça do Cordeiro, nós poderemos estar em pé diante dele no monte do Senhor. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, que promessa maravilhosa, como isso nos traz esperança. Eu fico pensando, irmãos, se eu dependesse de mim para ser puro, santo, impossível. A minha natureza pecadora, como a natureza pecadora de todos nós, não nos permitiria isso. Por isso o Salmo 14 é importante. Não há quem faça o bem, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas então quem pode estar em pé diante de Deus no seu santo monte? Quem pode permanecer no seu tabernáculo? Somente aqueles que terão lavado as suas vestiduras no Cordeiro, símbolo das vestes de Cristo, aqueles que terão recebido a Jesus como seu Salvador pessoal. Que promessa linda, que certeza maravilhosa, que o Cordeiro seja para nós, irmãos, a única fonte de força e vitória sobre o pecado e sobre o mal, para que um dia nós possamos também estar em pé diante do trono de Deus e podendo responder as perguntas de Davi no Salmo 15, no Salmo 24. Quem poderá estar? Eu posso estar não por mim mesmo, não porque eu tenha méritos, não porque eu mereça, mas porque o Cordeiro efetuou essa grande salvação na minha vida. Que seja essa a sua experiência e a minha experiência também. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a terça, nós vamos ter aqui como título a lei em nosso coração. E o autor vai nos trazer aqui a experiência de Moisés. Eu quero abrir o meu Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, embora nós não devamos chamar os salmos de capítulos. Então, nos referimos a eles Salmo 19, Salmo 20, Salmo 120, não capítulo. É o livro dos Salmos e o Salmo tal. Então, antes de ir para o Salmo 119, o autor relembra a experiência de Moisés, que lá em Êxodo 33, 18, pediu para que Deus mostrasse a Moisés, a ele, o seu servo, a sua glória. E interessante que a resposta que nós encontramos lá no livro do Êxodo, no verso 19, quando Deus responde a Moisés, depois de receber dele o pedido para mostrar a sua glória, ele responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Eu fiquei impressionado em recordar esta história. A glória de Deus, o autor vem fazendo uma reflexão, ela é simplesmente muito, mas muito mais do que uma exibição visual. Porque a sua glória é seu caráter. E nesta conversa de Deus com Moisés, simbolizado pela bondade de Deus. Isso também é verdade em relação ao nome de Deus. O nome do Criador escrito na testa do remanescente, tanto do Pai como do Cordeiro. Não se trata de uma tatuagem, não são letras escritas no corpo. É uma questão simbológica que aponta para aqueles que vão ter o caráter de Deus na mente e no coração. E desta maneira, uma vez o caráter de Deus reproduzido na mente e no coração, isso vai se refletir na vida, nos atos praticados em relação a Deus e ao próximo também. Quando nós somos atraídos para perto de Deus, nós passamos a amá-lo por descobrirmos quem Ele é e passamos a viver a vida que Ele deseja para nós. Quando Deus se descreveu a Moisés, ele disse: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando nós chegamos a este momento em que Deus passa diante de Moisés, produção, coloca para nós aí, por favor. E tudo isso na experiência, quando Moisés torna a subir ao monte, ele leva as tábuas na segunda subida dele ao monte para que Deus pudesse escrever. E olha aqui, versos 6 e 7 do Êxodo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que descrição de um Deus misericordioso, de um Deus benigno, de um Deus amoroso, de um Deus compassivo. Foi essa descrição que Moisés teve.
Ele queria ver a glória de Deus. Mas Deus diz, nenhum ser humano pode me ver e permanecer vivo. Então, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando Moisés tem esse vislumbre da glória de Deus, ele descreve desta maneira, como acabamos de ler no Êxodo 34, 6 e 7. Irmãos, quando pensamos então na glória de Deus, na sua lei, na transcrição do seu caráter, nós vamos lá para o Salmo 119. O autor indicou ali o Salmo 119, 55, mas com todo respeito ao autor, eu prefiro outros textos do Salmo 119. Você pode considerar também aí o 55, mas olha aqui o 11. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. As palavras de Deus nos purificam. Depois quero ir com vocês para o verso 18 aqui do início. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que oração linda! Podemos pedir a Deus isso também, para que Ele desvende os nossos olhos para compreender e contemplar as maravilhas da sua lei. Agora, lá para o final do Salmo, no verso 159, o salmista fala para o Senhor, considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E o verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha aqui que conjunto. O Salmo 119 exalta a lei de Deus, seus princípios, seus estatutos e seu juízo de uma maneira belíssima. E quando nós entendemos e relacionamos estes juízos, esses mandamentos, esses princípios ao caráter de Deus, demonstrado a Moisés e chamado ele de glória por ver os atributos do seu caráter, nós entendemos que nós precisamos pedir a Deus aquilo que o salmista pediu, para que Deus nos santifique, nos purifique, que escreva em nosso coração, que preserve em nosso coração estes princípios, para que possamos andar de acordo com a sua vontade e em nosso viver, em nosso procedimento, por sua graça, glorificarmos a Deus em todo o tempo. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde o Salmo 5 será considerado. Eu achei muito interessante, eu vou abrir aqui, deixar minha Bíblia aberta no Salmo 5, eu achei muito interessante que neste Salmo, Davi apresenta contrastes entre perdidos e redimidos. E o autor faz uma relação de alguns versos deste Salmo com o que se encontra no livro do Apocalipse. Eu anotei aqui a lição, pelo menos na minha interpretação, ele trouxe 5 comparações. Então, vamos ver uma a uma. Primeira, Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus. Na minha tradução diz que contigo não subsiste o mal. O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre seu povo. E isso também será uma verdade no reino que Cristo vai estabelecer. Aqueles que se aproximam do trono de Deus devem ser pessoas redimidas, ou seja, devem ter sido perdoados, purificados, perdoados e transformados. Então, o primeiro elemento está aí, não existe o mal na presença de Deus, e aqueles que estarão na presença de Deus terão, pela graça do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, vencido o mal. Segundo aspecto, no verso 7, e o destaque desse primeiro é no verso 4. O verso 7 aqui do Salmo 5, ele descreve um ato de adoração, que é central. O papel da adoração é um elemento central na história do grande conflito. O Apocalipse 13, por exemplo, 5 vezes se refere ao verbo adorar ou suas variações, e as 3 mensagens angélicas chamam também a atenção para a adoração ao Criador. Davi disse que temia Deus, ele sempre confessou isso. E a mensagem do remanescente apresenta um chamado para que as pessoas temam e adorem a Deus. E deem a Ele glória, pois a hora do seu juízo é chegada. Assim, o autor relaciona este chamado, essa descrição da adoração no verso 7 do Salmo 5 com o conteúdo das 3 mensagens angélicas. Depois, ele refere-se ao 14:5 do Apocalipse, onde está destacado que na boca dos redimidos não se achou mentira. E é interessante, irmãos, eu até deixei passar, esqueci, quando mencionei o Salmo 15 e o Salmo 51, aliás, o Salmo 15 e o Salmo 24, que o autor faz uma descrição dos redimidos
conforme aparece aqui no capítulo 14. Então, eles têm a inscrição na mente do nome do Pai e do Cordeiro, eles entoavam um novo cântico, eles não se macularam com mulheres, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá, eles são as primícias, eles são os redimidos, eles não, em sua boca não se acha mentira e nem se acha mácula. Nós sabemos que os 144 mil não é um número físico exato, mas é um número simbólico que aponta para este grupo especial de pessoas. E aqui o autor, mais uma vez, então, se refere, e esta descrição, esses vários elementos do capítulo 14, descrevendo os redimidos, guardam relação com a descrição do Salmo 15 e do Salmo 24, que eu esqueci de mencionar ali naquele momento. Então, aqui no verso 9 do Salmo 5, diz assim: pois não tem eles sinceridade nos lábios, um contraste, não é? No seu íntimo é crime, sua garganta é sepulcro aberto e com a sua língua apenas lisonjeio. Então, o autor mostra que os ímpios mencionados neste verso estão em absoluto contraste com os salvos, esse número simbólico dos 144 mil, que não existe mentira na sua boca, nem existe maldade no seu caráter. E depois, então, a quarta relação, no verso 10, diz assim: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O autor pega este verso de condenação aos ímpios e ele menciona um destaque especial que João menciona e destaca que os pecadores que foram resgatados da morte, eles têm o privilégio de estar na presença de Deus. E se vão estar na presença de Deus, é porque o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi removida, a sua transgressão foi coberta, a justiça de Cristo plena foi suficiente para limpar, purificar, perdoar e eliminar todo o pecado. E a quinta comparação, uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, nós não podemos ficar em silêncio. Nós então vamos proclamar essa mensagem. O autor, ele relaciona aqui o verso 11, que diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Essa expressão, esse testemunho dado por aqueles que confiam no Senhor, por aqueles que são abençoados por Deus, está em harmonia com o espírito das três mensagens angélicas de proclamação, de dar ao mundo também, de Apocalipse 18, de anunciar ao mundo que a hora do juízo de Deus é chegada, pregar o evangelho eterno e anunciar as verdades que Deus estabeleceu. E desta maneira, com estas comparações entre o Salmo 5, esses elementos, e o Apocalipse 14, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos então para a lição da quinta-feira, onde o Salmo 51 será considerado. E o autor começa relembrando, nós já vimos isso em duas oportunidades, a experiência de Isaías, como ele se sentiu quando em visão foi levado à sala do trono, como ele reagiu vendo a sua impureza, a sua pecaminosidade, e depois de ser tocado pela brasa viva do altar, como ele também se colocou à disposição de Deus e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta história icônica, destacada no livro do profeta Isaías, aparece aqui para nós agora como parte da introdução daquilo que o autor vai destacar no Salmo 51. Salmo 51 é um dos salmos mais amados de todo o saltério, de todo o livro dos Salmos, porque ele retrata a confissão do pecado de Davi, o seu reconhecimento, o seu arrependimento e como ele reagiu depois de ter sido notificado pelo profeta Natan da sua culpa. E sabe, irmãos, o autor fez uma menção aqui muito interessante: ser chamado à presença de Deus, em última análise, é ser chamados de volta para o lugar onde estivemos, onde nós estávamos antes da entrada do pecado. Que pensamento lindo! E Deus, em sua sabedoria, ele designou os redimidos, os pecadores, chamados, que aceitaram o chamado de Deus
e que aceitaram o perdão, a purificação, a transformação que ele oferece, como seus porta-vozes, E este apelo final, registrado ali em Apocalipse 18, será dado por mensageiros a quem Deus vai comissionar. Então, irmãos, eu destaquei aqui 3 versos do Salmo 51, os versos 13, 14 e 15. É claro, nós amamos o Salmo como um todo, recitamos muitas vezes o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. É um verso que nós recitamos muitas vezes. E esta experiência de pecado, queda, perdão, restauração de Davi, conduz a um outro patamar que muitas vezes nós não destacamos no Salmo 51, que é o patamar de um proclamador, de alguém que vai dar testemunho. Diz assim, verso 13. Primeiro no verso 12, irmãos, Davi pede, restitui-me a alegria da salvação. Eu acho que tão lindo. Ele pede que Deus lhe restitua a alegria da salvação perdida no seu pecado. Depois, então, ele diz assim, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, verso 13. Depois, no verso 14, a minha língua exaltará a tua justiça, e no verso 15, a minha boca manifestará os teus louvores. Depois de pedir que Deus crie dentro dele um coração puro, renove o seu espírito, pedir que a alegria da salvação lhe seja restituída, Davi assume 3 compromissos: ensinar aos transgressores, exaltar a justiça de Deus e confessar com a sua boca as maravilhas que Deus operou na sua vida. Ser chamado, portanto, irmãos, para ser perdoado é uma parte do processo do redimido. A outra parte se complementa, ela segue quando nós damos testemunho daquilo que Deus fez por nós. E é isso que está destacado aqui nas 3 mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse, e elas estão, eu achei essa observação muito oportuna, muito linda, e eu destaco aqui, estou abrindo a minha Bíblia no capítulo 14 do Apocalipse, dizendo com grande voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O autor destaca que o primeiro elemento desse conjunto é o evangelho. Depois vem o temor a Deus, depois vem a glória a Deus, depois vem a hora do seu juízo, depois vem a adoração. Tudo começa pelo evangelho. O evangelho são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, será que nós podemos trazer isso para a nossa vida, para a nossa experiência pessoal? Será que a nossa experiência com Cristo começou ao recebermos o evangelho, a mensagem pura da salvação, e depois todas as coisas vão sendo acrescentadas? O autor trouxe aqui um texto do Caminho a Cristo, página 50, que diz assim: tão logo uma pessoa aceita Cristo, em última análise é um ser, tão logo uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Eu achei que muito bem apresentado esse parágrafo, essas 2 linhas. O parágrafo continua: quando nós temos discernimento de quem nós éramos, onde estávamos, e que só chegamos à condição de salvos e salvação pela graça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela sua redenção oferecida, nós não vamos deixar de apresentar aos outros aquilo que o amigo Jesus, que também é nosso Senhor e Salvador, fez por nós. Que maravilha! É por isso que nas mensagens dos 3 anjos, a primeira mensagem ela começa com o evangelho. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, eu espero que na nossa experiência religiosa, na nossa experiência espiritual, a base, o ponto de partida seja o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, Cristo Salvador, Cristo Redentor, o Cristo Perdoador, o Cristo Purificador, e que esta seja a base para de onde nós partiremos para compartilhar que é chegada a hora do seu juízo, que devemos honrar a Deus, glorificar a Deus, adorá-lo, que estes elementos tão fundamentais e importantes da nossa fé estejam calcados, estejam solidificados na nossa vida,
no Evangelho de Cristo Jesus e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando então para a sexta-feira, onde temos aqui o estudo adicional, um estudo mais curto, eu quero destacar aqui de Patriarcas e Profetas só as primeiras 3 linhas. Produção, pode colocar para nós aqui os Salmos de Davi. Passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpa consciente e da condenação própria até a fé mais sublime e a mais exaltada comunhão com Deus. Olha o contraste de um extremo para o outro. Obrigado, produção. E eu termino aqui dizendo de todas as promessas contidas em sua palavra, esse é um dos mais fortes testemunhos de fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança, chamando a nossa atenção para o Salmo e para a experiência de Davi. Das 4 perguntas para consideração, eu destaco a terceira. Por que os Salmos fazem referências frequentes ao templo? O que aprendemos do amor de Davi pelo santuário? Isso nos ajuda a apreciar a obra do sumo sacerdote que está à direita de Deus? Intercede por nós, conforme Romanos 8:34? Por quê? Pergunta para consideração. Tendo sido redimidos, precisamos da intercessão de Cristo por nós no céu? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que a sua bênção esteja sobre nós. E eu desejo agora encerrar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse estudo tão maravilhoso que destaca a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme apresentadas nos Salmos e também nos textos do Novo Testamento, especialmente em Apocalipse. Abençoa-nos, Pai, perdoa-nos, purifica-nos, transforma-nos e capacita-nos a sermos testemunhas vivas da experiência de salvação e que a nossa vida comece com o Evangelho, é meu desejo e oração. Amém. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Até a semana que vem.